Olá, pessoal. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, dependendo da hora que você estiver nos assistindo. É um prazer estar de volta com o nosso podcast Glasgow 15. Quero já de antemão agradecer ao nosso forte patrocinador, o Laboratório Alexander Fleming, e desejar uma ótima tarde. Estamos de tarde agora, né? Sim. Tudo bom, meu amigo? Tudo bem, doutor Renato. Tudo bom, Sidney? Tudo em paz. Agradecer ao Fleming com 2 unidades em Natal, em Lagoa Nova e no Tirol. E de portas abertas aí com o doutor Gustavo e Dr. Kleber. Dr. Kleber. E se você quiser também patrocinar o nosso podcast, né, estamos à disposição. O nosso contato está na descrição do vídeo. Fique à vontade para entrar em contato, que a gente tem espaço, sim, para novos patrocinadores. Pessoal, então a gente hoje está querendo conversar com vocês, sempre na linha do direito, na linha da medicina, e um assunto que tem sido muito evidente nos últimos dias, até mesmo com essa questão das eleições que já passaram, como é que será o mercado da medicina, como é que será o futuro da medicina, né? E como é que você tem visto, meu amigo? O que é que você tem percebido? Você acha que vão haver grandes mudanças? Você que é do Conselho, né, de Medicina, você acha que nós teremos... Qual é a nossa previsão de futuro a partir de agora? É evidente que há uma preocupação do Conselho Federal de Medicina e conselhos regionais quanto à vinda, perpetuação naquele programa de médicos, né? De mais médicos, que a gente sabe que a maioria das pessoas que dali vinham não eram médicos, eram da parte da classe de enfermagem. Isso não se justifica mais. Antigamente, nós tínhamos, pelo menos aqui no Rio Grande do Norte, a gente tinha a formação de 80 médicos por ano, onde 60% ia para residências médicas e ficavam 40% trabalhando aqui ainda. E com o advento das escolas médicas estaduais e particulares, isso partiu de 80 por ano para a formação de mais de 300 médicos por ano. Então, não justifica já desde então. Isso só aqui. Imagina os outros estados. A gente não fala nem no universo do sul do país, São Paulo, Rio de Janeiro, que lá são as escolas médicas de residência maiores e também escolas médicas formadoras de graduação, como um todo. Então, não se justifica trazer mais médicos se nós temos a formação de verdadeiros estudantes de medicina, verdadeiros médicos em si. Então, poderiam aproveitar essas pessoas. Mas a gente fica com um pé atrás, porque tudo pode vir de uma nova reformulação devido ao novo governo. Então, a gente não sabe o que vai vir por aí. Já houve eu acho que houve um aventamento aí de uma posição de mais especialistas. Agora, não eram mais médicos clínicos como um todo para atender unidades básicas, mas sim especialidades. Aí teria que ser médico mesmo. Não sei como é que eles vão fazer isso. Essa questão da especialidade, o que gera de preocupação é que, assim como mais médicos gera preocupação pela formação do médico, né, que não é verificável, é simplesmente o governo que exporta, entre aspas, os médicos, simplesmente atesta que eles são médicos e eles entram naquele contrato. A mesma coisa vai ser com relação às especialidades. Então, a gente tem uma previsão. Por exemplo, está faltando obstetra. Então, eles vão e mandam obstetras que não têm a comprovação da sua formação, né? E isso pode ser uma coisa realmente muito preocupante, né? Mas, realmente, você falou agora do número de faculdades, do número de médicos entrando no mercado de trabalho. Isso é muito preocupante, principalmente porque a gente já viu isso aumentando de forma muito grave, né, em governos anteriores, e agora a gente está percebendo que isso causa um gargalo. Você falou da especialidade. Sim. Não tem especialidade para esses médicos todos. Não tem formação, né? Não curso tem. De formação de residência não médica. Não tem curso de formação. Há um estrangulamento mesmo. Tem, digamos que tem... Vamos lá, vamos pensar em 20 pessoas querendo fazer dermatologia, cirurgia plástica, otorrino, por exemplo, e não há quantidade de escolas médicas de residência médica, de vagas de residência médica para esse público, para esse montante de gente. Então, aí é um estreitamento mesmo. E daí surgem as associações
que não fazem parte das sociedades brasileiras. Isso. Associações, assim, como é que eu digo? Paralelas. E formam os médicos que não são especialistas, mas que simulam ser, que querem fazer aquilo. Um número limitado de horas, um curso de 100 horas, né? 200 horas. Então, não é um curso de 1.500 horas, como é uma pós-graduação médica, por exemplo. Exato, né? Exato. Aí fica estranho, fica um negócio meio complicado mesmo. Então, tudo isso é preocupante. A gente vai ter aqui no nosso podcast, ia ser hoje, mas aí ele teve um imprevisto. A gente vai ter o Dr. Giancarlo, que é conselheiro federal. Ele tem assento no Conselho Latino-Americano de Medicina. Ele já foi presidente do Conselho de Medicina daqui do Rio Grande do Norte. E ele vai participar do nosso podcast justamente para falar sobre essa visão do CFM, né, no futuro, para o futuro, e como é que a medicina brasileira vai se comportar. Uma dúvida que eu tenho muito grande é como é que vai ficar o Revalida, né, porque o Revalida foi uma peça muito importante na época que estava tendo esse boom, né? Esse boom. Mas o Revalida, o que acontece? É um mecanismo que o Conselho Federal de Medicina tem para revalidar médicos formados em outras praças para se adaptarem ao mercado local. E como o Mais Médicos ele não era subordinado ao Conselho Federal de Medicina, já pelo contexto da política local, que não queria fugir disso, da coisa ética, certa, moral, ele quer que ele disse, não, esse médico ele não deve satisfação ao Conselho Federal, ele deve satisfação ao Ministério da Saúde. Que o Ministério da Saúde era aparelhado. Então, por isso que se fosse exigido o revalida e fosse feito o revalida pelos conselhos, pensou? Aí o que acontece? Ele não entrava, não era aprovado, não dava certo. Aí, como era pelo Ministério da Saúde, tanto que os Mais Médicos eram todos subordinados ao Ministério da Saúde, nada pelos conselhos regionais. Uma grande que era essa manobra política para fazer. Um grande incentivo que gerou realmente uma busca muito grande das populações pelos médicos do programa Mais Médicos era que, assim, você tinha nas prefeituras do interior uma dificuldade muito grande de trazer médicos, de levar médicos para o interior. Certo. Porque o médico termina tendo a necessidade de ter um salário maior, né? Então, o prefeito... Eu escutei isso de gestores do interior, dizendo assim, como é que eu vou pagar, por exemplo, 10 mil para um médico se o maior salário da prefeitura é 3 mil? Por exemplo. Os números não são exatamente esses, mas, por exemplo. Né? E aí o governo federal vai e manda um médico que pode até ter algum conhecimento de medicina. Teve um que fez vários... Você se lembra disso? Teve um que fez vários carimbos, porque ele não sabia falar português direito. Então, ele mandou fazer as receitas todas em português e cada receita era um carimbo. Ele tinha um armário assim, cheio de carimbo e ele saía. Você precisa de pirona. Aí ele tinha uma receita pronta, assim, que ele carimbava numa folha já pronta, já, né? Então, assim... E esse médico cubano foi elogiado. Sim. Pela população, porque ele tomou uma medida de tornar a receita dele mais clara, já que ele não sabia escrever em português direito, e funcionou, né? Então, assim, o custo para uma prefeitura do interior é muito menor com um programa desse, né? Então, assim, isso realmente... Aí a gente vem para aquela discussão do programa de carreira para médico. Tem que ter. Juiz, quando passa num concurso, ele vai para onde? Ele vai lá para o interiorzão, que é o que chama de terceira entrância. Ele vai produzindo, ele vai se destacando, ele vai avançando na carreira na carreira jurídica dele, e ele vai subindo de entrância até chegar na capital. Então, o médico poderia ter um programa de concurso público que fosse bem remunerado. Mas não dá para pagar esses valores que os médicos cobram. Oxe, um juiz não ganha mais de 30 mil líquido? Por que o médico não pode ganhar 15 mil líquido? Eu tenho certeza que se fosse 15 mil, muita gente ia querer. Muitos médicos iam querer. Teve esse concurso agora do Hospital da Polícia, que o salário inicial era 9.500, se não me engano, 9.900, uma coisa assim. Isso. A procura foi enorme.
Foi enorme. Imagine se fosse 35 mil, com mais gratificação de um monte de coisa, auxílio moradia, e no final dá 50 conto, que é o que um juiz ganha. É lógico que todo mundo ia querer. Mas o juiz ele é subordinado ao município? Estado. Estado, né? O Estado eu não sei como é que funciona. Seria uma carreira estadual. Você falou que o prefeito disse, como é que eu vou pagar o médico? O prefeito Exato, quem pagaria, né? Exatamente. E tem essa questão do orçamento. Então, assim, ontem eu estive jantando com o meu sobrinho, o filho do meu irmão, que é médico, e eu disse, João Pedro, o que você vai querer? Já escolheu a sua profissão? Ele fez, rapaz, eu só sei que eu não vou querer ser médico. Um menino de 12 anos já tem uma visão no sentido de que o mercado da medicina não está melhorando, pelo contrário, só vai piorar, né? E a desvalorização dos honorários, né? O excesso de médico no mercado de trabalho. Então, a gente está prevendo justamente isso. A gente estava conversando aqui, antes de começar a gravar, sobre o mercado da dermatologia, e a gente já tem dermatologistas que já estão querendo desistir da profissão, né? Sidney já tem 20 anos já de dermato? Sim. De dermato. Do mercado. Acho que dermato, residência médica, isso, desde a época de estudante residente. Pois é, mas assim, e eu vejo você tendo uma atuação não só na estética, né? Você atua em várias áreas, né? Também em doenças de pele que realmente são necessárias, constantemente necessárias. Mas você já construiu a sua clientela. Imagine um médico começar agora do zero, né? Então, assim, realmente fica aqui essa preocupação. Vamos trazer esse assunto novamente quando trouxermos o Dr. Giancarlo, né? E vocês deixem as suas dúvidas nos comentários para que a gente possa já trazer essa pauta no próximo episódio que for com ele, que tiver com a presença dele. Tá? Mas, aproveitando que a gente tem um dermatologista aqui, né? Então a gente pode já fazer uma projeção de como é que está o mercado da medicina na dermatologia. Eu já fui o jurídico da Sociedade Brasileira de Dermatologia daqui do Rio Grande do Norte por 2 anos, e eu me lembro que um grande problema que a dermatologia tem ainda, tenho certeza que ainda tem, que é a quantidade de médicos que fazem curso de final de semana, e aí quando vão colocar lá a identificação, coloca lá, por exemplo, Renato Dumareschi, dermatologia, ao invés de dermatologista, porque ele sabe que ele não é dermatologista, ele não tem o RQE, ele não fez um curso reconhecido pelo MEC, né, pela Sociedade, Associação Médica Brasileira. Então, assim, ele sabe que ele está irregular, ele fez um cursinho de final de semana e aí ele já se identifica como dermatologista. E eu me lembro que a gente fez algumas ações para que esses médicos tirassem essa publicidade, né? Então, assim, além disso, ainda tem dentista fazendo procedimento estético, tem a concorrência com a cirurgia plástica, mas isso aí é uma concorrência muito salutar, né? Porque são médicos que têm uma formação apropriada. Como é que você vê essa parte desse mercado que você hoje atua também? É o seguinte, é muito complicado isso tudo. E, inclusive, o termo dermatologia também não pode ser usado. Não, isso. Porque o Conselho Federal de Medicina reconhece que isso pode confundir a cabeça do leigo e essa informação como dermatologia pode associar ele ser especialista em dermatologia. E ele não sendo, então, é condenado tanto o dermatologista como dermatologia, isso. Reumatologia, psiquiatria ou psiquiatra. Então, faz muita diferença, ele só pode colocar que ele é médico, sem oferecer, tanto que para isso instituiu-se uma nova sistemática que é a divulgação do RQE, chama-se Registro de Qualificação de Especialista, é um número também que é associado à especialidade. Então, quem tem especialidade dedicada e divulgada no Conselho Regional de Medicina, ele ganha um número de RQE, ele pode divulgar e a especialidade sim é divulgada. Mas, pelo menos na dermatologia, inverteu-se um pouco. Antigamente, muita gente fazia para fazer estética, que é o que dava dinheiro. Vamos lá, o que vive bem, é aquela pessoa que tem um glamour da estética e tudo mais. Hoje, não. Hoje, muita gente faz estética, quase todo dermatologista. Curso de finais de semana levam aqueles médicos que não fazem especialidade, não fazem residência médica, a fazer estética também.
Hoje tem a concorrência de nutricionista, de odontólogo. Nutricionista fazendo Sim, estética? sim, odontólogo, esteticistas, que fazem curso de esteticista mesmo, de verdade, mas é tipo assim, técnico, né? Curso técnico. E eu não sei se tem residência disso. Aí também biomédicos, que fazem a residência de biomédica, faz curso de biomedicina e tudo mais, de biomedicina, perdão. E fazem também a parte de estética. Quando chega na parte de patologia, ninguém quer. Que era uma parte que não estava público, não dava glamour, não dava dinheiro, etc. Mas hoje em dia está sendo o contrário, porque houve uma revolução muito grande na parte da patologia médica como um todo, no que diz respeito à incorporação dos imunobiológicos. Então, hoje, o futuro da medicina é o tratamento, o futuro do tratamento das doenças, geralmente é com imunobiológico. Então, você vai lá na causa, antigamente, antes doenças crônicas, na minha área, vamos lá, vitiligo, alopecia areata, universal, psoríase, lúpus, e aí mudando para neurologia, enxaqueca, outros campos tem tratamento, nefrologia. na dermatologia para enxaqueca, não é isso? Não. Tem, com toxina botulínica, aí fazem injeção, aplicação de toxina botulínica no couro cabeludo e melhora a enxaqueca e a cefaleia tensional. Aí os imunobiológicos vieram para deixar essa doença crônica sem sintomas. Você não vai curar, não há cura ainda para essas doenças. Mas você, pelo menos, trata a parte sintomatológica e o doente fica sem sintomas, que é o mais importante. Embora fique tomando a medicação a vida inteira. Você falou da psoríase, e eu tenho uma ação para um paciente que ele tem um problema de psoríase e ele precisou de uma medicação de alto custo, né? Uma medicação que é nesse novo grupo, né? Como é essa medicação? Como é a atuação desse fármaco? Geralmente são os imunobiológicos. Eles atuam na inibição de citocinas mediadoras da lesão inflamatória da psoríase. Ou seja, vamos lá, trocando em miúdos, ele vai atuar no sistema de liberação da formação da placa eritematosa, edematosa, descamativa, da coceira, do prurido que acontece. Isso também acontece em dermatite atópica, urticárias crônicas. O que acontece? Ele atua nos mediadores, interleucinas, fator de necrose tumoral, imunoglobulinas. Então, ele bloqueando aquele receptor, ele bloqueia toda a cascata de sintomas da doença. E aí a pessoa não fica curada, porque ele não cura, ele não bloqueia a produção disso, mas ele bloqueia só os que já existem, ele deixa como se fossem inativados. Entendeu? Ele como se fosse, ele se liga àquilo que já está ali e eles não atuam. Eles não conseguem deixar que seja produzido aquelas interleucinas, aquelas citocinas, mas eles pelo menos eles se ligam a ele como receptor e eles não fazem o serviço que eles queriam fazer, que era levar toda a formação da doença, da patologia. E o próximo passo é esse, né? Porque, olha, ontem eu atendi... Isso já está no tratamento de linfomas, de câncer, essas coisas já existem. Era isso que eu ia nas falar. Doenças de pele e outras doenças oftalmológicas e do sistema nervoso central, é que começou isso mais recente. Exatamente. Eu ontem atendi um pai de uma criança que precisou fazer a gente fez a ação dele, ganhamos a liminar, uma criança que teve um tumor no cérebro, e um tumor do tamanho de um limão. Você vê como o tumor era grande. E aí ele vai fazer agora o tratamento oncológico, né? E vai fazer um exame genético para ver o alvo, né, de atuação, de qual seria o fármaco de atuação de acordo com a classificação genética dessa criança. Tem um medicamento oncológico chamado larotrectinib, que ele é indicado conforme a identificação genética da pessoa. Ela faz um exame genético nos Estados Unidos, e aí eles fazem toda essa gama de alvo para a medicação, e se o medicamento
tiver a indicação, se o exame disser tem classificação no gene N-TRK, que é o gene de identificação, é como se fosse uma chave. Isso. É uma chave. Uma chave genética. Na hora que o medicamento é administrado, ele causa uma mutação genética na pessoa e a doença desaparece. Você não está atacando o tumor, as células cancerígenas. Você está fazendo com que aquelas células se transformem se tornem incompatíveis com a sua chave genética. E elas simplesmente caem, desaparecem. E quem paga isso? Nesse caso, foi um tratamento que a gente está pedindo judicialmente para que o plano pague. O plano está no rol? Não necessariamente no rol. Sim. Mas aí a gente tem a Lei 14.554, né, que foi aquela lei que foi aprovada agora pelo presidente Bolsonaro, foi sancionada, que é de relatoria do senador Romário, que amplificou, né, as coberturas para os tratamentos que não estão no rol. Mas a gente está, nesse caso, nem entrou nessa discussão ainda, né? O que a gente está buscando é saber primeiro qual vai ser a medicação. Eu estou só complementando a sua informação com relação às novas tecnologias, né, de patologias, que eu penso que a dermatologia vai entrar nessa mesma seara, né? Já entrou e não volta mais, não tem um caminho de volta. Isso aí vai ser o futuro. Tratamento imunobiológico, tratamento de autoimunidade. Então, isso daí é que vai ser daqui para frente. Evidentemente que algumas doenças vão continuar sendo curadas com tópicos, com cremes, com pomadas, com comprimidos, alguns injetáveis, mas existe também, para você ver, esses procedimentos, esses imunobiológicos, já não vem só intravenoso e subcutâneo, de forma parenteral. Ele já começou a vir os inibidores da janusquinase, que é outro tipo de citocina, que já são orais. Já são comprimidos, já são cápsulas, então já está se avançando nesse sentido. E a pele, ela é muito, assim, ela tem muito reação psicossomática, né? Sem dúvida. Ela é originária do mesmo elemento do tecido embrionário. Existe o neuroectoderma, já está dizendo, neuroectoderma. Então, é o mesmo tecido embrionário que forma o sistema neurológico, forma o ectoderma. O ectoderma é que dá origem aos tecidos externos, de ecto, não de endo. O endo e o mesoderma, endo daria origem aos órgãos internos e o mesoderma aos músculos. E o ectoderma à pele, cabelos, unhas. E o mesmo tecido do ectoderma é o neuro, chama neuroectoderma. Por isso que há muita sintomatologia neurosensorial não, é emocional, psíquica, psicoativa, né? De psicossomaticidade. Psicossomaticidade, exato. Nas doenças de pele. Eu acho muito interessante, realmente. É o maior órgão do corpo humano, né? É a pele da pessoa. Muito interessante. E aí vem um cara que nunca estudou medicina, que não sabe de nada disso, um cara esteticista, né? Aplicando botox, aplicando ácido hialurônico. Pior é isso, aplicando outras substâncias. Além do ácido hialurônico, existem outras substâncias que são potenciais nocivos ao As pessoas não têm noção. E a forma de aplicar, onde aplicar. Se a pessoa não conhecer a anatomia direito, pode levar à oclusão de um vaso. Isso. Levando à oclusão de um vaso, vai acontecer o quê? Um êmbolo ali, aquele êmbolo não fica ali. Ele vai para o cérebro, vai para o coração, vai para o pulmão. Ou então vai ocluir esse vaso e deixar de fornecer a irrigação para o músculo ou a área lá na frente. Então, a oclusão de um vaso perto do nariz vai ocluir, vai levar a falta de irrigação de parte do nariz, parte do olho. E a pessoa, leva a cegueira. Tem a artéria da glabela, né? Aqui. Leva a cegueira, leva a não nutrição de locais da pele, do couro cabeludo, e a pessoa necrosa. Também. Acontece muito de ação judicial contra dentista que vai fazer bichectomia, que é aquela cirurgia para tirar a gordura da bochecha, né? E ela lesiona um vaso e aí a pessoa, um nervo, Sim. E a pessoa perde a sensibilidade da boca, da língua, né? Então já tem casos muito comuns desse tipo, né? A pessoa tem uma pessoa tem uma necrose. É feito por quem que você falou que pode dar isso?
Por quem é que faz que dá esse tipo de problema? Os dentistas fazem muito, né? Pois é, mas aí Bichectomia. nesse Já campo... tem dentista fazendo rinoplastia. Aí é complicado. Mas no campo da odonto, bichectomia até que não deixa de ser. O Se bucomaxilofacial... for o bucomaxilo, aí tudo bem, dá para ele conhece a anatomia fazer, da boca, conhece né? muito bem, exato. Então, a César o que é de César. O cirurgião plástico também conhece muito nessa área, nesse campo também. Enfim. Teve uma resolução do Conselho Federal de Odontologia que foi uma discussão gigantesca. Eu acho que isso foi nos idos de 2016, 2017. E a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, na época, entrou com uma ação judicial na Justiça Federal, aqui no Rio Grande do Norte, e a juíza concedeu a liminar para suspender essa resolução. Mas depois, mais para frente, eles conseguiram reativar. A resolução simplesmente fala que um dentista, a resolução do CFO, que o dentista pode atuar em todos, aqui. Se for dentro dessa área aqui, pode ser qualquer coisa que ele pode atuar. Sim, até o cérebro. Né? Não, da glabela para o mento, né? Sim, entendi. Então, assim, se for aqui, o dentista pode atuar. Certo. Não interessa o que é. Não interessa a profundidade? Não. Se for aqui, olho, nervo, lá vai. Eu não me lembro exatamente tronco cerebral, do texto, mas eu me lembro que o texto dessa resolução deixava muito aberto isso. Então, tem cirurgia fazendo otoplastia, tem dentista fazendo cirurgia na orelha, né? Rapaz, isso aí... É muito complicado. A meu ver, o problema é que eles querem fazer isso, querem ter o bônus, mas não querem ter o ônus. Na hora de uma complicação, eles querem mandar para o médico. Manda. Respondam. Se vocês forem incapazes de fazer também e arcar com o tratamento, com todo o conhecimento medicamentoso e tratar aquilo lá, aquelas complicações, pode fazer. O problema é que não querem. Então, sem bônus, sem ônus, também não pode ter o bônus. E o pior, você falou, dá César o que é de César. Tem dentista, sim, que está fazendo e fica bem feito. Isso, Né? Exato. O cara tem formação. O cara tem estudo, o cara resolveu estudar também, fazer uma bateria de estudos depois para se especializar, né? E aí ele terminou conseguindo oferecer um serviço de boa qualidade, de excelência. Mas outro problema que eu vejo, a parte da publicidade, que o médico, quando faz a parte estética, ele não pode fazer antes e depois, por exemplo. Tem que ser muito comedido com a publicidade, até chamar um blogueiro para o seu consultório, tem essa proibição. Agora, quando é um dentista, não. Ele bota antes e depois ali, sem problema nenhum. E, às vezes, eu tenho a impressão que o Conselho de Odontologia meio que acha bom. Vamos liberar, porque aí a gente consegue chegar na medicina, né? A gente consegue avançar nesse campo. Posso estar enganado, mas a impressão que eu tenho é essa. Se for para pensar em alcançar, eles já estão até avançando, já passaram, porque isso aí o médico não pode fazer. E não é só na parte estética, às vezes você quer mostrar até uma doença que foi melhorada com um determinado tratamento e você não consegue antes e depois. Então, você não deve fazer. Eu insisto, quem quer fazer antes e depois, ainda não pode no nosso país. A resolução daqui engessa nesse sentido. Você quer insistir em fazer antes e depois? Então, você tem que mudar de país. Não pode ficar trabalhando aqui. Então, você tem que se submeter. Até porque, artigo 18? Artigo 18 do Código de Ética Médica. Artigo 18 do Código de Ética Médica diz que você não pode desobedecer às ordens de classe do seu conselho de classe. Então, você tem que seguir o ditame do seu conselho de classe. Então, e isso é uma desobediência. Isso vai ser, inclusive, também questionado para o Dr. Giancarlo, porque a gente já tem notícia de gente que está judicializando, né? Para tentar derrubar as normas do CFM, e tem muita gente judicializando. A gente já vê médicos fazendo campanha nas suas redes sociais, dizendo que não concorda com as normas do CFM. Então, assim, é importante que haja essa obediência, é importante que haja essa consciência, né? Existe uma resolução que estava para sair agora, né? Terminou demorando um pouco mais, terminou atrasando um pouco mais, fazendo algumas liberações. Quando a gente tiver essa resolução, a gente vai noticiar aqui. Isso. Né? Mas, enfim, esse é o assunto que a gente realmente tinha para falar. Vamos aguardar a presença do Dr. Giancarlo. Deixe aqui o seu comentário, tá? A sua dúvida. Esse é um assunto que a gente está sempre voltando, né? O mercado da medicina,
as proibições, a parte de publicidade médica, a gente sempre volta para esses assuntos. Isso. Então, deixe seu comentário aqui e, mais uma vez, se você quiser nos apoiar, né, como patrocinador do nosso canal, estamos à disposição, o nosso contato também está à disposição. E se você gostou do nosso episódio, envie para uma pessoa que você acha que é relevante ela conhecer esse tipo de assunto. E esperamos ver você em breve nesse canal ainda, nos próximos episódios. Até lá. Valeu, pessoal. Um abraço. Tudo de bom.